Olá, Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos começar mais um livro da Bíblia. Livro do profeta Isaías, que está dentro do grupo de livros dos profetas maiores. Nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Isso não fala sobre a relevância do livro, mas o tamanho do livro. Profetas maiores são os livros dos profetas, que o livro ele é maior, e os menores são os livros menores. Isaías é o segundo maior livro da Bíblia. O profeta Isaías é o que nós chamamos de um profeta palaciano. Ele era primo do rei Uzias. O que vamos ver aqui nos primeiros capítulos é Isaías que está dentro do palácio e está profetizando. Deus o chamou, mesmo sendo parente do rei, para ser um profeta na sua nação. O livro de Isaías ele é muito interessante. Nós vamos comentando essas profecias, vamos comentando cada capítulo. Hoje, ao iniciar esse livro, nós vamos caminhar na leitura de 3 capítulos do livro de Isaías. Capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. Isaías, ele é filho de Amós, e ele teve um respeito muito grande de Judá, o reino do sul, né? De Judá, Jerusalém, e ele vai profetizar durante o reinado do seu primo, Uzias, de Jotão, Acás, Ezequias, que foram reis de Judá. Então ele profetiza num período de 4 reis. Vamos lá, no capítulo 1. Qual é o propósito aqui do capítulo 1? Isaías aqui, ele vai chamar o povo de Judá ao arrependimento. E ele vai advertir sobre as consequências da rebelião contra Deus. Então Isaías já começa o seu livro chamando a nação ao arrependimento. Nós sabemos que o arrependimento é o caminho para a transformação da minha vida e da sua vida. Vamos lá, verso 1 até o verso 3. Verso 1 é uma apresentação. Verso 2 e 3, Isaías começa com uma acusação contra Judá e contra Jerusalém, comparando o povo a filhos rebeldes que se afastaram de Deus. Realmente essa é a realidade dessa nação. Se afastaram de Deus, seguiram a outros deuses, e agora Deus levanta um profeta. O profeta sempre tem esse cunho. Alguns acham que o profeta tem uma mensagem assim mais dura. Não necessariamente. Mas um profeta, quando ele vem, e aqui nós temos o exemplo de Isaías, ele quer trazer o povo de volta para os caminhos do Senhor. Nós precisamos de uma voz que nos chama de volta. Quando nós estamos nos afastando, o próprio Isaías, no capítulo mais à frente, no meio do seu livro, vai dizer que nós ouviríamos uma voz por detrás, apontando qual é o caminho. Vamos ver aqui do verso 4 até o verso 15. Isaías ele descreve a corrupção e a iniquidade do povo. Aqui, ó, verso 4. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Quando você olha aqui, você imagina, é uma nação que não conhece a Deus. Não. É a nação que Deus escolheu. É a nação que Deus se revelou. É a nação que Deus libertou lá do Egito com mão poderosa. É a nação que Deus deu reis como Davi, como Salomão. É a nação que Deus levantou tantas vozes proféticas para falar com ela. Mas essa nação chegou num ponto de apostasia que ela é descrita como uma nação que não conhece ao Senhor, mas é a nação do Senhor. E aí nós vamos ver que ele descreve a condição dessa nação e ele continua falando que o povo vai continuar oferecendo sacrifícios sem verdadeiro arrependimento. E isso nos ensina muito, porque a nação, ela é uma nação pecadora, carregada de iniquidade, raça de malfeitoras, filhos dados à corrupção, abandonaram ao Senhor, mas elas continuam no ritual de ir ao templo, levar a sua oferta, levar o sacrifício, mas elas estão longe do Senhor. Esse é o grande desafio para todos nós. Qual o desafio, pastor? De não entrar numa religião, num ciclo religioso. Ir ao culto de domingo, levantar as mãos,
cantar ao Senhor, entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta, mas na verdade o coração, ele já está longe do Senhor há muito tempo. Essa é a condição dessa nação. O verso 16, eu acho que é um verso chave aqui desse capítulo, ele diz assim: lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal. Verso 17, aprendam a fazer o bem, busque a justiça, acabem com a opressão, lute pelos direitos do órfão, defenda a causa da viúva. Você vai perceber que todas as vezes que uma nação está se afastando de Deus, quem é que sofre? São os mais vulneráveis. Por isso que ele fala que volte, olha, lute para os direitos do órfão, direitos da viúva. Toda nação que se afasta de Deus, que mais vai sofrer são os vulneráveis. O órfão, a viúva, as crianças, as mulheres, sempre os mais vulneráveis vão sofrer, porque quando nos afastamos de Deus, a realidade, o resultado, o fruto que vai ser gerado é desastroso. E aí no final, o capítulo vai terminar com a promessa de restauração para os arrependidos e de julgamento para os rebeldes. É muito interessante, e aí eu já vou te ensinando um pouco sobre o ministério profético. Sempre os profetas vão apontar o erro, vão apontar a condição do povo e eles vão chamar o povo ao arrependimento. Se houver arrependimento, vem uma promessa de restauração. Essa promessa, ela é condicional, ou seja, ela está condicionada à resposta que o povo vai dar à mensagem entregue pelos profetas. Se houver arrependimento, se a maldade for lançada fora, se houver justiça, se houver um voltar para Deus, então a realidade de restauração vai acontecer. Aprenda isso. Muito, ou talvez a grande maioria das promessas que nós temos em nossa vida, ela é condicional, ela depende de uma resposta que você vai dar. Vamos ao capítulo 2? Capítulo 2, Isaías tem um propósito aqui de falar sobre o reino futuro de Deus e advertir sobre a idolatria e a arrogância humana. Isaías, ele é um profeta que ele fala muito do futuro. Nós chamamos Isaías como o profeta mais messiânico do Velho Testamento. Isso é muito interessante. Porque é um profeta messiânico? Porque ele aponta para a messiandade de Jesus, a vinda de Jesus. Tanto que Isaías é o livro mais citado nos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus, onde Mateus, ao escrever o seu evangelho, apresenta Jesus como Messias, como Rei de Israel. Vamos lá, Isaías aqui, no verso 2 ao 4, ele apresenta uma visão do futuro glorioso de Jerusalém, onde todas as nações irão à casa do Senhor para aprender seus caminhos. Isso é muito lindo quando nós vemos isso aqui, ok? E aí ele continua, e ele contrasta essa visão com a realidade presente de Judá, que está cheia de idolatria e arrogância. Então ele aponta o futuro, e aí quando a gente vê aqui, ó, o verso 3, virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. E aí, verso 4, ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados, suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Aí, o verso 5, é um convite, venha, ó descendência de Jacó. Verso 6, certamente abandonaste o teu povo, os descendentes de Jacó, porque eles se encheram de superstições dos povos do leste, praticaram adivinhações como os filisteus e fazem acordos pagãos. O verso 6 em diante, uma expressão que vai se repetir muito na Bíblia é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Eu gosto de falar muito sobre o dia do Senhor usando a seguinte ilustração. É o dia da prestação de conta. O dia da prestação de conta. E aqui o verso 6, ele dá continuidade àquilo que nós já vimos, que você já leu no capítulo 1. Um povo que se afastou do Senhor. E aí eu e você precisamos entender. A Escritura vai dizer assim, a Bíblia vai dizer assim, que o juízo, ele começa pela casa de Deus. Quando a gente continua aqui,
a gente vai ver que Deus anuncia que a arrogância humana será humilhada e somente o Senhor será exaltado naquele dia. Essa expressão, dia do Senhor, como eu disse, é o dia da prestação de conta. Não importa se você é simples, se você é um rei, não importa quem você seja. Não importa o seu conhecimento, não importa o quanto de dinheiro você tem, o quanto de influência você tem. Quando chegar o dia do Senhor, todos nós vamos comparecer diante dele. E aí o capítulo 2 termina com um apelo. Qual apelo? Para que o povo abandone a confiança no homem e busque o Senhor. Verso 22, eu gosto muito dele porque diz assim: parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Então, capítulo 2, ele traz uma mensagem que também vai se repetir. Por exemplo, o profeta Jeremias vai dizer: maldito, olha a expressão que ele usa, maldito aquele que confia no homem. E agora Isaías está dizendo: parem de confiar no homem. Ou seja, a nossa confiança precisa estar em Deus. Davi ele disse assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Ou seja, a nossa confiança está na palavra de Deus, a nossa confiança está na pessoa de Deus. Vamos lá agora no capítulo 3. Capítulo 3, nós vamos ver que, e o propósito desse capítulo é anunciar o julgamento de Deus sobre Judá e Jerusalém. Julgamento por quê? Por causa da sua corrupção e opressão. Então aqui, capítulo 3, o verso 1 ao 3, Isaías, ele profetiza que Deus tirará o sustento e o apoio de Jerusalém e de Judá, incluindo os líderes e os homens valorosos. Gente, vejam, verso 1, vejam, o soberano Senhor dos Exércitos logo irá retirar de Jerusalém e de Judá todo o seu sustento, tanto suprimento de comida como suprimento de água. E também o herói, o guerreiro, o juiz e o profeta, o adivinho e a autoridade. Ele termina assim, começando o verso 3, né? Ele começa o verso 3 assim: o capitão e o nobre. Então ele dizendo assim: eu vou tirar as pessoas de bem. Você já imaginou isso? Você está numa sociedade onde Deus está dizendo assim: eu vou tirar as pessoas boas, as pessoas de bem. Vou deixar só quem não presta. Se a realidade já não estava boa, imagina como ela vai estar. E aí nós vamos para o verso 4 até o verso 7. Ele descreve o caos e a opressão que resultam da liderança corrupta e da injustiça social. Basta você pensar no nosso país, imagina um país onde 100% dos governantes são corruptos. Não tem ninguém ali para barrar, não tem ninguém ali para denunciar. E aí ele está dizendo: olha, eu vou tirar essas pessoas. E qual é o resultado? O caos. Qual é o resultado? A opressão, por causa de uma liderança corrupta. E aí, do verso seguinte, Deus vai acusar os líderes de destruir sua vinha e de oprimir o pobre. O livro de Isaías é muito interessante, porque quando você estuda sobre a função profética desses homens e a justiça social, você vai ver que os profetas sempre levantaram uma bandeira em favor do pobre, da viúva, do órfão, do estrangeiro. Então, quando a gente pensa no profético, quando a gente pensa no profeta, não é só quem dá uma revelação, é quem também cuida, preocupa com a justiça social. Hoje nós temos no Brasil muita gente que está entregando um tanto de mensagem, mas se é profeta, ele tem uma preocupação com o cunho social. E aí, o capítulo também vai abordar, você vai ver do verso 16 ao 24, a vaidade das mulheres de Jerusalém e as consequências de sua arrogância. Então essa vaidade aqui não é uma crítica bíblica da mulher se arrumar, mas é uma vaidade de alguém que se afastou do Senhor, que está longe do Senhor. Uma realidade que eu e você podemos ver hoje nos dias de hoje. E aí o capítulo termina com a visão da desolação, destruição de Jerusalém, devido aos seus pecados. Versos 25 e 26. Seus homens cairão ao fio da espada. Seus guerreiros morrerão no combate. As portas de Sião lamentarão e prantearão por causa disso. E sem nada a cidade se assentará no chão.
Realidade é essa que vai acontecer nos dias de Jeremias. E nós vamos chegar no livro de Jeremias, essa profecia vai se cumprir. Mas por que essa profecia se cumpriu? Porque o povo se afastou do Senhor e não ouviu a voz profética, né? Então eu e você precisamos entender isso. Isaías capítulo 1 ao 3 nos confronta com a realidade do pecado e a necessidade de arrependimento. Ao mesmo tempo que nos oferece uma visão esperançosa do reino de Deus. E a certeza, quando eu leio esses 3 capítulos, é Deus que Ele julgará com justiça. Então, como pastor, diante da experiência pastoral que eu tenho, eu quero encorajar você, aplique essas verdades na sua vida. Se há pecado, confessa, se arrependa, confessa e o deixa. Porque assim nós alcançaremos misericórdia. Que Deus abençoe sua vida. Começamos um livro lindo e nós vamos crescer muito na leitura desse livro. Deus abençoe sua vida. Eu te encontro aqui amanhã, se Deus permitir, para mais 3 capítulos do livro do profeta Isaías. Deus te abençoe.